Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Grêmio reage na estreia do técnico Wagner Mancini, vence o Juventude ainda que com sufoco e vejam só como é o futebol. O Rafinha e o Diego Souza jogaram muito, hein? A postura melhorou. Você vai saber a matemática do Grêmio a partir de agora. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Rapaziada, em primeiro lugar, queria agradecer a cada um de vocês. A gente chegou a uma marca expressiva de 700 mil inscritos aqui no canal. Muito obrigado aos que estão desde o começo, aos que chegaram recentemente. Você que ainda não se inscreveu, é só se inscrever no canal. Você recebe as notificações assim que a gente posta um vídeo. Toda hora tem vídeo novo, tem live 2 vezes por semana. Então, muito obrigado, seja bem-vindo. Vamos falar dessa vitória do Grêmio. Repercutiu muito, né? O vídeo que eu gravei na sexta-feira, com informações ainda de bastidores do pedido do Felipão para o afastamento de 2 jogadores líderes do elenco antes da sua demissão após a derrota para o Santos. É óbvio que, tecnicamente, esses 2 jogadores, apesar do Diego Souza estar visivelmente ainda fora de forma, eles podem contribuir para esse momento complicado do Grêmio. O problema é que, me parece, e ficou muito claro nesse jogo de hoje, é que eles não estavam, vamos colocar dessa forma, comprando a ideia do técnico Luiz Felipe Scolari. Vamos colocar dessa forma, né? Eles não estavam comprando a ideia do modelo de jogo, da forma como o Grêmio estava atuando, e apesar dos números do Felipão não serem tão ruins, porque a herança do trabalho do Thiago Nunes com 2 pontos em 24 a serem disputados, realmente era muito complicada. Mas enfim, falando dessa vitória especificamente, do primeiro jogo sob comando do Wagner Mancini, eu queria dizer que a torcida do Grêmio foi espetacular. A torcida do Grêmio foi fundamental. E aí eu preciso reconhecer o discurso e pelo menos a ideia, a iniciativa e o trabalho, mesmo que em pouco tempo, do novo vice de futebol, Denis Abraão, que tem uma história com o Grêmio, que já é um cara de 30 anos do clube, do conselho de administração, fez parte de outros períodos vitoriosos do clube, e ele conseguiu. Ele conseguiu inflamar a torcida, um cara muito mais enérgico, muito mais epidérmico, muito mais atuante do que o Marcos Herrmann, que é um cara muito legal e tal, mas não tinha o perfil do que um dirigente da pasta do futebol precisava hoje com o Grêmio nessa situação. O Denis Abraão conseguiu mobilizar provavelmente o elenco também, com a chegada do Mancini, e aí o Grêmio deu uma oxigenada grande no vestiário, juntamente com o torcedor. 15 mil torcedores que empurraram o time desde o começo. Essa vitória, ela tá na conta dos jogadores que mudaram a postura, o espírito e tudo mais. Tem o trabalho do Mancini com 2 dias, né, de conversa e, enfim, alguma coisa, obviamente, ele conseguiu, mas é claro, né, que não dá para ver grandes mudanças porque o cara chegou ontem, literalmente. Mas o torcedor, ele foi um jogador dentro de campo. Ele empurrou o time, ele apoiou o time, ele aplaudiu os jogadores até então contestados. O Jean-Pierre estava embaixo, a torcida aplaudiu o Rafinha, aplaudiu o Diego Souza, aplaudiu todo mundo, antes da bola rolar, durante o jogo, apoiou até o final. O jogo foi mais difícil do que se desenhava em determinado momento. Termina 3-2, com novas falhas defensivas. A diferença é que a bola entrou no gol adversário. Vamos ser sinceros aqui, gente, o Grêmio não fez um jogo brilhante. O Grêmio foi muito mais na força, no espírito, na luta, na torcida, no ambiente criado. E ok, o necessário era a vitória. O Grêmio não podia negociar com um empate hoje. O Grêmio precisava vencer. E os 3 pontos vieram. Pronto, acabou a discussão. Nada mais importa. Só que, claro, a gente precisa analisar mais profundamente para ver de que forma isso pode ser trabalhado daqui para frente, porque a história não acabou ainda. O Grêmio ainda não se salvou. O Grêmio segue na zona. E a rodada ajudou. O Bahia empatou com o América. O Ceará também empatou. E estava perdendo para o Bragantino, mas empatou no final. Tudo bem. Mas os resultados auxiliaram tanto o Grêmio que o Grêmio não depende mais de 6 vitórias, por exemplo. Precisava de 7 em 14 jogos. Precisaria de 6 em 13. Com esses resultados, dentro de uma projeção pelos matemáticos, né? E meu amigo Paulo Pires, lá da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, traçou um paralelo do aproveitamento do Bahia hoje, por exemplo, que é o primeiro time fora da zona ali, o Bahia chegaria a 41 pontos. Então, para o Grêmio chegar a 42, precisa de mais 16. 5 vitórias e um empate. Ou seja, o Grêmio, que precisaria de 6 vitórias a partir de agora,
pode se salvar com apenas mais 5 e um empate. Para sair de vez, 6 vitórias em 13 jogos. Já é uma perspectiva melhor do que 7 em 14. Ainda mais porque o Juventude é um inimigo direto. Então, por exemplo, o Grêmio vai jogar com o Palmeiras daqui 2 jogos em casa. Se tivesse um jogo para perder, era esse para o Palmeiras, não para o Juventude. Não podia perder para o Juventude porque aí a projeção dificulta muito. E tem, na próxima segunda-feira, um jogo contra o Atlético Goianiense, em que o Grêmio, obviamente, precisa vencer, mas o empate não é visto de todo mal, só que na sequência precisa ainda continuar lutando para sair dessa situação. O time jogou melhor, teve mais a bola, conseguiu, inclusive, rondar mais a área adversária, mas, de novo, não produziu tanto assim. A gente tem, a rigor, uma defesa, uma grande defesa do Douglas e os gols. Era importante, repito, mas a gente tem ali 2 gols saindo num espaço entre 1 a 2 minutos de imposição, de inteligência do Diego Souza, do Douglas Costa, do Alisson, jogadores que precisavam estar envolvidos no processo. O Alisson a gente já vinha acompanhando. O Diego Souza não vinha mostrando uma conduta profissional. E a gente sabe o quanto ele é importante mesmo fora de forma. Porque ele sabe jogar dentro das suas características, quando a bola cai no seu pé, quando ele consegue aproveitar o espaço, quando ele consegue confundir a marcação. O Diego Souza sabe ser importante. O Rafinha, a questão com o Rafinha nunca foi dentro de campo, mesmo deslocado para a lateral esquerda, dentro de campo ele sempre tecnicamente foi um cara positivo. O problema foram as circunstâncias extra-campo, que eu sei que nesse momento pouco importa para o torcedor. Deve ter torcedor aí, inclusive chateado comigo, porque eu dei uma informação na sexta, nas vésperas de um jogo decisivo, e aí eu preciso dizer para vocês, gente, que antes do gremista aqui tem o jornalista, que quando recebe uma informação, e é uma informação, não é fofoca, como muita gente disse, não é especulação, não é com fontes subjetivas, não. Eu recebi uma informação de quem estava no vestiário naquele momento, em que o Felipão pediu o afastamento desses 2 atletas. Eu não posso segurar essa informação sendo jornalista, independentemente se tem um jogo decisivo na sequência ou não. Até porque, penso eu, que se há um problema no vestiário, isso precisa ser resolvido. E quando o jornalista, no momento que o jornalista se preocupar com uma informação para não atrapalhar o clube, ele deixa de ser jornalista. Então, só para separar essas coisas, porque muita gente falou que eu deveria ter poupado a informação para não prejudicar o ambiente do Grêmio. Desculpa. O que precisa não prejudicar o ambiente do Grêmio é o que esses caras fizeram hoje. Correram, jogaram e venceram. Embora com dificuldades, porque o Grêmio ainda toma 2 gols de falhas defensivas clamorosas. E isso vinha acontecendo. A diferença é que a bola entrou no gol adversário. E em vários momentos o Grêmio teve a chance e a bola, o cara chutava para fora, chutava na lua, batia na trave, o goleiro pegava e o Grêmio não conseguia ter a confiança necessária para fazer o gol. Sofria 1, 2, 3 gols e perdia os seus jogos. Hoje sofreu 2 por desatenção, por erro de posicionamento, erro individual, mas conseguiu fazer mais do que o adversário. Pela primeira vez no campeonato fez 3 gols. E aí o Grêmio saiu com a vitória. Mas não achem que essa vitória resolve todos os problemas e que o Grêmio teve uma atuação brilhante. Não. De novo, melhorou na postura, no espírito, na garra e com o apoio da torcida, que foi assim, exemplar. O que a torcida do Grêmio fez hoje foi para dizer: nós estamos com vocês e nós vamos evitar esse rebaixamento. E aí, esses caras, agora munidos disso, né, obviamente vão ter a obrigação de tirar o time dessa situação, porque capacidade eles têm. Um time que tem Douglas Costa, que tem Rafinha, que tem Diego Souza, que tem Vila Sante, que voltou depois de 3 jogos, marcou o seu primeiro gol. E vejam como é curioso. Muita gente reclamava, inclusive jogadores desse elenco, que o Grêmio fazia ou explorava apenas cruzamentos. 2 dos 3 gols saíram de cruzamentos. Então, assim, por vezes, você tem que apelar para jogadas mais pragmáticas, já que você não consegue por dentro, você vai pelos lados. Era isso que o trabalho do Felipão adotava. Mas, visivelmente, esses atletas não estavam comprando a ideia do Felipão. E aí isso tem a ver muito mais com relacionamento, com conversa, com gestão de grupo, que, incrivelmente, o Felipão não conseguiu. Não sei se o Mancini vai conseguir, mas é fato que no primeiro jogo esses caras compraram a ideia. Do tipo, não sei se pelo Mancini, talvez pelo torcedor, talvez pela própria carreira,
talvez os caras acordando do tipo, não vai ser benéfico pra ninguém se a gente deixar o Grêmio cair. E o Grêmio matematicamente ainda tem condições de se salvar. Inclusive com essa rodada melhorou, como eu disse. Não precisa mais de 6 vitórias em 13 jogos. Precisa de 5, desde que venha um empate. 16 pontos, numa projeção baixa, evidentemente. 6 vitórias seguidas para afastar de vez. Seguidas não, né? 6 vitórias nesses 13 jogos. É uma matemática que ainda é difícil, ainda é complicada, mas que já melhora em relação ao jogo anterior. Vai ser uma guerra e uma batalha daqui para frente. Contra o Atlético Goianiense, a torcida não vai estar lá presente. E essa motivação toda do primeiro jogo, ela vai precisar ser transformada em outras coisas. Numa aplicação, numa melhora, inclusive, tática, para que o Grêmio não sofra mais tantos gols, porque nem sempre, quando você sofrer 2 gols, você vai fazer 3. Aliás, como eu disse, foi a primeira vez que o Grêmio fez 3 em todo o campeonato. Então, gente, foi uma vitória essencial pelo resultado, pelos 3 pontos, pela tabela. Mas precisa mais daqui para frente. Ok, vamos comemorar um passo de cada vez, o primeiro passo foi dado. E que venham as outras batalhas. Mancinismo tá chegando. Será que ele vai conseguir salvar o Grêmio? Eu aposto que sim, eu espero que sim, mais do que isso. Já perdi as esperanças, já voltei a tê-las, já me motivei de novo. Espero realmente que o Grêmio consiga sair dessa situação. Vocês sabem, eu sou gremista, eu torço pro Grêmio, eu quero o melhor pro clube, e eu espero que ao final do ano o Grêmio salvo, aí sim, faça toda a limpa que precisa fazer para pensar numa construção no ano que vem. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam do jogo, inscreva-se no canal, muito obrigado a todos, eu volto na próxima. Tchau!